Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma edição do seu podcast Pesca, Prosa e Café, mais precisamente 26ª edição, e que bom estar aqui mais uma vez com você, já te agradecendo, você que está comentando os vídeos, né, deixando seu feedback, a todos os nossos patrocinadores também. E hoje, como sempre, uma edição mais que especial. Já quero agradecê-la por ter aceitado o nosso convite. Bom, hoje a gente vai conversar com a Valdineia Ferreira Martins, ela que é contadora, gente. Olha só que bacana, né? Há tempos que eu estava querendo conversar com um profissional da área e ela aceitou o nosso convite. Ela que é empresária contábil, também CEO da empresa Max Contabilidade Assessoria Contábil Limitada, vai falar para a gente aí sobre essa especialidade que é muito importante e que é, claro, muito importante para os empresários, onde tira bastante dúvidas, né? Esclarece bastante dúvidas aí e auxilia os empresários com relação aí às empresas, né? Valdineia, seja bem-vinda, boa noite e obrigado por aceitar o convite. Olá, boa noite, é um prazer, né? Boa noite a todos que estão acompanhando, né? Segue lá o canal, já curte, compartilha. E é um prazer, né, estar aqui com você e falar da minha paixão, que é a profissão contábil, qual eu tenho estima, qual eu trabalho, qual eu divulgo, né? Não só eu falo o meu escritório, tá, Cleber, mas também a função do contador, a importância do profissional contábil hoje para o mercado de trabalho, né? E para esclarecer, como você pontuou, dúvidas, eu falo que nós somos os médicos, né, do ambiente empresarial. Muito bem. Então, já para a gente começar, eu quero que você fale para a gente um pouquinho da sua história. Você é aqui de São Miguel, você veio de outro estado. Fala para a gente um pouquinho aí da sua história para a gente conhecer aí a Valdineia. Eu falo que quando eu vou falar na contabilidade, ninguém pode fazer o cálculo aí, né? Senão vai descobrir minha idade. Mas brincadeiras à parte, eu não tenho problema nenhum, né? Hoje eu tenho 42 anos. Eu nasci em Araguaçu, vizinho aqui no Tocantins. Antes era Goiás, então eu sou goiana, né? E vim para São Miguel do Araguaia com os meus pais. Eu tinha 9 anos de idade. Meu pai trabalhava na zona rural e ele sempre prezou que a gente estudasse. Então ele buscava que a gente tivesse esse contato com a escola, né? Não faltasse aula, para que a gente pudesse ter uma profissão. E eu falo que tudo hoje que eu sou, eu devo ao meu pai, pela essa garra, essa determinação, né? Porque não era fácil. Eu falo que hoje, para os meus filhos, que as coisas hoje fluem tão facilmente, né, no nível acadêmico, e naquela época era muita dificuldade. Quem tinha uma formação acadêmica de nível superior era chamado de doutor, né? Não que eu sou tão velha assim, mas eu acompanhei essa transição. Então eu vim para São Miguel com 9 anos e comecei a estudar e sempre tive vontade de trabalhar num escritório, né? Ainda não tinha na minha cabeça, na minha consciência, que seria no escritório contábil, porém eu queria trabalhar. Com 14 anos de idade, né, eu no ensino médio ainda, fui trabalhar numa empresa aqui que hoje eu tenho grande admiração. E de lá eu tive o contato de ser convidada para trabalhar no escritório. E nisso ainda no ensino médio, né, muito imatura, não tinha ainda formado uma mentalidade, como seria meu futuro, o que poderia acontecer. E nesse convite fui trabalhar no escritório de contabilidade. Fazia computação, na época, como eu trabalhava, estudava, então me sobrava o final de semana para fazer computação. E fui fazer computação, fazia computação 3 horas seguidas no sábado, e não tinha muita noção de computador, né? Hoje todo mundo aí, até as crianças já acessam, né? As redes sociais, já consegue entrar, acessar facilmente. A gente tinha uma dificuldade porque a gente não tinha uma ferramenta como a gente tem hoje. Então fui trabalhar nesse escritório que trabalhei dos meus 15 anos, né, até 2020. Então, eu trabalhei muito tempo nesse escritório, são pessoas que me deram uma oportunidade que eu tenho grande estima, né? Eu falo que a gente nunca esquece aqueles que nos acolheram, que nos deram a mão, e senti necessidade de voar, né? Embora eu nunca me limitei. Mesmo diante de muitas dificuldades, eu estudava, fui mãe muito jovem, então, durante essa transição de ensino médio, eu fui ser mãe com 19 anos de idade.
né? Mas nunca deixei de estudar. Eu sempre tive paixão mesmo e sempre confiando no futuro para os meus filhos, para a minha família e também para que eu tivesse a minha realização profissional. Muito bem, perfeito. Fala pra gente, no caso, a faculdade é Ciências Contábeis? Quantos anos? Explica pra gente aí. Sim, então, como eu relatei, né, eu saí do ensino médio, não tinha o curso de Ciências Contábeis em São Miguel do Araguaia. Como eu já era mãe, não tinha condição de ir, né, para um polo ou para uma universidade aqui nas redondezas. E na minha turma tinha a opção da gente estudar licenciatura em letras ou pedagogia. Como eu trabalhava e tinha que estudar, eu teria que estudar à noite. Fui cursar licenciatura em letras. Por opção, mas embora depois virou uma paixão. Só que eu sempre acreditando que um dia eu fosse cursar ciências contábeis, até porque era o que eu trabalhava e é o que eu desejava fazer. E o doutor Natanael, junto com a Adriana, né, eles trouxeram o curso de Ciências Contábeis para o Polo Unopar São Miguel do Araguaia. Então, eu estudei na primeira turma do curso de Ciências Contábeis em São Miguel, né, ministrado pela Unopar. Olha só que bacana. Fala pra gente quais são os desafios mais comuns que você enfrenta no campo da contabilidade pessoal. Então, o curso de Ciências Contábeis, ele é 4 anos, né? O aluno que sai da universidade, ele sai bacharel em Ciências Contábeis, então ele não é ainda um contador. Isso de 2010, né? Que o Conselho Federal achou a necessidade de criar, né, um exame de suficiência, que é tão temido aí pelos alunos. Mas o curso nada mais é do que uma qualificação mesmo para que você atue no mercado de trabalho. Existem vários desafios, né? Eu falo que o contador estuda 4 anos na universidade para estudar a vida toda, né, ao desenvolver sua função. Eu sempre prezo, né, sempre prezei, mesmo quando eu empreendia no negócio de alguém, para qualidade, na excelência na entrega do trabalho, né, agilidade, ética, disciplina. E hoje a gente verifica que muitos alunos estão saindo da universidade e ainda não têm, né, essa qualificação. E aí o conselho, né, hoje eu faço parte do conselho regional, então a gente busca essa educação continuada, porque, como eu te falei, a gente vai estudar os 4 anos na universidade para estudar a vida toda, né? Então vai sempre buscando se atualizar, tá dentro aí do que o mercado busca, né, para aquele profissional. E qual é a importância de manter as finanças pessoais em dia? Eu falo que eu gosto de ser o exemplo para os meus clientes, né? Quando eu falo muito em separar a conta física da conta jurídica, né? A gente às vezes tem até uma resistência muito grande, que eles falam assim, mas o dinheiro é meu, né? Eu posso fazer o que eu quiser, tem que pedir autorização, não. Mas a gente tem que levar em consideração que hoje o fisco está aí, né? O fisco o desenvolvimento tecnológico está cada vez mais desenvolvido e o cruzamento das informações. Então, nós temos que dar o exemplo como profissionais contábeis e induzir os nossos clientes até nessa separação, o que é da pessoa jurídica, o que é da pessoa física. Tem muitos empresários que eu até brinco, e isso também já é uma estimativa do Sebrae, que fala que o profissional, quando ele abre um pequeno negócio, que seja, ele já acha que ele tem que pegar o dinheiro da empresa e investir num veículo, num imóvel, né? E pescar e gastar. E nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Porque é um investimento, né? E muitas vezes um empreendimento, ele requer muito zelo e muito cuidado para que ele venha alavancar e ter um resultado positivo, né? E as finanças batam certinho. E a contabilidade né? Embora não seja exata, mas os cálculos tem que ser. Sim, e também é o tal negócio, né? Tem que ter o capital de giro, a empresa tem que ter seu capital de giro, não é porque você também abre uma empresa aí tem um lucro lá, você pensa que já vai saldo. pescar, né? Mas fala pra gente aí, só empresário mesmo que tem que procurar contabilidade ou qualquer pessoa pode procurar um contador? Como é?
Não, eu vejo que todos, né, nós necessitamos de um profissional contábil. Por quê? Porque o profissional contábil, ele é mais habilitado para esclarecer suas dúvidas financeiras, né? Eu falo que a gente está vivenciando aí, os colegas que trabalham na rede bancária, sempre brinca que o banco está convidando, né, o correntista a se retirar da agência. Então, no aspecto que não tem um controle financeiro, não tem um profissional ali para te dar um embasamento a respeito do imposto de renda. Nós estamos chegando aí agora dia 15 de março até dia 31 de maio, né? Para os ouvintes já estar ligado que vamos entregar, né? Falo o ajuste do imposto de renda. Nada mais é do que ali relatar o seu rendimento que teve durante o ano calendário, né, 2023, é o ano base, e a entrega agora em 2024. Então, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja órgão, entidade, associação, todos precisamos de um profissional contábil, né? Eu falo que o contador, ele teve um tempo que ele era o guarda-livros, hoje ele já não é o guarda-livros mais, ele é um profissional ali que traz a medicação, que acerta ali nos detalhes, para que aquela empresa, aquele profissional, ele alavanque e tenha um resultado positivo. Uma coisa assim que sempre me deixa em dúvida, por exemplo, você movimenta até 20 mil, 30 mil, tá tranquilo. Daí, de repente, você passa a movimentar 40, 50 mil. A partir de qual valor que a gente tem que ter realmente o acompanhamento aí de um profissional? Então, hoje a gente tem umas obrigações, né? Quando nós falamos de imposto de renda, nós falamos de rendimento e falamos de rendimento isento ou não, né? Eu acredito que você e demais ouvintes aí que estão nos assistindo verificaram, né, aí a canseira a respeito da tabela, vai se ajustar, não vai se ajustar, né? Era do governo que seria quem ganhasse até dois salários mínimos, né? Então teve um reajuste sim, então melhorou, né? Só que depois, o que acontece? O salário mínimo aumentou e aí as pessoas que recebiam 2 salários mínimos estavam tendo, né, que pagar ali o imposto de renda. Então, hoje, para isenção, é R$ 28.559,70. Então, as pessoas que têm essa renda, né, durante o ano calendário, não estão obrigadas a declarar o imposto de renda, né? 1 centavo a mais já se torna obrigado e cai na malha, né, e fica aí retido, fica sendo depois até, principalmente quem trabalha em órgão público, né, que precisa de certidão, então tem que verificar. E outra situação que eu sempre pontuo, porque muitas pessoas não sabem, mas que mesmo que você não esteja obrigada a declarar o imposto de renda pelo rendimento, existem outras situações que te levam ou não, né, a ser obrigado. E também verificar que mesmo não obrigado, você pode ter imposto a restituir, né, que é um valor seu que você recebe de volta. Muita gente fala assim, o governo vai me devolver uma restituição, né, porque na verdade não entende, né, o que realmente acontece, né? É descontado mensalmente ali daquela pessoa um valor X, quando na época do imposto de renda a gente faz o ajuste. Ou seja, a pessoa teve um rendimento, né, abaixo da isenção, abaixo dos 28.559,70. Então, ela tem valor retido na fonte, ela pode entregar a declaração, né, e receber de volta esse valor, né? Perfeito. É o seguinte, suponhamos que eu queira abrir uma empresa agora. Uma empresa, vamos supor que eu quero registrar aí, profissionalizar aí o podcast. O que é que a gente tem que fazer? Qual o andamento, documentação, essas coisas? O que a gente tem que fazer? Eu falo que eu fico muito feliz, né? Eu falo que não é abrir um CNPJ, mas tirar do papel e realizar um sonho que alguém tenha, né? E nós idealizamos, né, essas situações na minha vida. Hoje, como empreendedora, eu sei o quanto é prazeroso você trabalhar por conta própria, né? Embora tenha risco, tenha dificuldade. E hoje o mercado contábil, ele vem buscando sempre a melhoria da prestação de serviço para esse profissional. O Conselho, juntamente com a Junta Comercial, hoje nós conseguimos, no estado de Goiás, abrir a empresa até mesmo no próprio dia, né? Se você levar a documentação, estiver tudo certo, nós conseguimos gerar um CNPJ hoje mesmo, né, do podcast. Vamos lá, vamos começar, vamos trabalhar. Existem algumas situações que o município de São Miguel ainda não está interligado, né, na rede SIM. Nós tivemos
tivemos essa semana, né, a presença lá em Porongatu do presidente da Junta Comercial, onde ele levou, né, uma placa que a cidade de Porongatu está dentro, né, das 6 cidades do estado de Goiás que leva menos tempo para a abertura de uma empresa. Né? Aqui em São Miguel nós vamos ter o prazer de daqui a uns dias levantar essa bandeira, mas ainda precisamos analisar algumas situações. Hoje nós temos não apenas o processo na Junta Comercial, na Receita Federal, que é a geração do CNPJ, mas temos também a parte municipal. Né? Então, nós dependemos de confirmação de endereço, de autorização de endereço, né? De estar tudo regular, daquele sócio, né, que vai empreender o seu próprio negócio, esteja na situação regular né, na Receita Federal. Então, o que leva mais demanda de tempo ou não por um processo de abertura seria essas situações. Mas a Junta ela já está trabalhando, né, com até mesmo o contrato social, unificado, então é um contrato que você consegue gerar ele ali, né, que o próprio sistema já disponibiliza dentro das normativas e abrir o seu CNPJ naquele mesmo dia. Então, inicia o processo, efetua a taxa ali do pagamento do processo de abertura, né, então cabe a muito cada profissional a forma que ele vai atuar para iniciar esse empreendimento. Mas está bem rápido, né? Eu me recordo, uma época que a gente levava, né, eu não era da parte de processos, mas eu me recordo dos meninos que trabalhavam comigo, que tinha que levar para a Junta Comercial em Porongatu. Né? Lá tinha uma sede que recebia esses processos. Só para você ter ideia, eram 5, o mínimo era 5, 10, 15 páginas, né, do contrato social impresso em várias cópias, que chegava lá, né, aquele representante da junta validava. Tinha um erro que fosse, voltava todas as cópias. E só na outra semana que voltava novamente para protocolar, esperar mais alguns dias para conseguir ali a validação do contrato e o CNPJ. Perfeito. 26ª edição do podcast Pesca, Prosa e Café. Hoje conversando com a Valdinéia, que está falando para a gente aí sobre a sua profissão, já falou um pouquinho aí da sua história, como é que surgiu, né? Essa profissão, o desejo de se tornar contadora, tá tirando as dúvidas da gente aqui, né? Fala para a gente, Valdinéia, sobre a questão da questão do MEI e a questão do Simples. Fala para a gente aí, tirar essas dúvidas aí, que muita gente, às vezes, a pessoa confunde qual o processo de abertura de uma ou de outra. Aliás, o MEI você já acabou de explicar, agora sobre Então, eu só quero, né, frisar para que quem está nos acompanhando aí possa entender que o pessoal faz muita confusão. Falar o MEI não é Simples Nacional e a microempresa é Simples Nacional e existe outros regimes tributários, né? Então, hoje nós temos uma sala do empreendedor no nosso município, né, que não são todos os municípios que têm ainda instalado, e a sala do empreendedor ela faz esse processo de abertura do MEI. Né, e lá com a sua função devida e tal, só que aquele microempreendedor, automaticamente ele inicia ali um processo de CNPJ com obrigações acessórias simplificadas, né? A Lei Complementar 123, ela veio trazer isso, a simplificação do processo de abertura. Então, o MEI, ele não paga taxa de alvará, não paga taxa de bombeiro, né? Não há necessidade. Aí fala assim, não há necessidade de contador, Valdinéia, você vem falar que não precisa do contador? Eu falo, se você conseguir organizar suas finanças, entender do processo tributário, então você não precisa de um profissional, né? Para aquele momento. Vai precisar depois ali para fazer a declaração e tal. Mas se você não entender, é viável que esteja, né? Não puxando para minha sardinha, tá? Mas nós temos vários profissionais hoje em São Miguel que são profissionais especialistas que vai conseguir ali sanar, né, aquelas situações. E exemplificando sobre o MEI e a microempresa, então o processo de abertura é parecido, porém uma microempresa hoje ela não tem uma limitação de faturamento como o MEI, né? Muitas pessoas pensam, o MEI é 81 mil de faturamento, eu não tiro nota fiscal, então posso, né, tirar ali até exceder e não vai acontecer nenhuma situação. Pelo contrário, né, a gente tem vivenciado no nosso município muito desenquadramento do MEI, né,
Porque eu sempre falo, o MEI é uma porta para o empreendedorismo, mas não é uma porta permanente. Você começa pequeno e quer expandir. Todo mundo quer iniciar o seu negócio e quer crescer. E o MEI te limita. Por quê? Porque o faturamento do MEI é 81 mil, que corresponde a 6.750 mês, né? E já a aquisição do MEI é 64 mil. Então, tem gente que acha, o MEI é 64, compra e 81 venda. Não. Se você comprou, você vai revender aquela mercadoria, né, e jogando ali a sua margem de lucro. Então, não pode exceder os 81 mil. Perfeito. Né? Então, por exemplo, digamos que a pessoa tem um amigo, ela tem um MEI. E aí a pessoa está precisando tirar uma nota, né? Aí vai, não, tira lá para mim. Aí o cara tira uma nota lá de 50 mil. Ou seja, aí já excede esse valor e a pessoa vai ter problema no final. Explica aí pra gente. Nós falamos em compras, né? Aquisições Sim. de produtos. Um exemplo, a empresa que é comércio, ela compra um produto e vai revender esse produto. Então, ela compra ali com preço de custo, né? Joga sua margem de lucro e vai vender. O MEI ainda não tem uma obrigação, como a microempresa, mensal, né? De emissão de nota. Porém, nós temos ali, como eu falei, a tecnologia a favor dos auditores. E, né? Parabéns a todos os auditores que hoje é comemorado o Dia do Auditor, né? Eu falo que é uma pessoa que trabalha em prol, né, de colocar as coisas na regularidade. Então, quem já trabalha regular não vai ter problema nenhum com o auditor, né? Então, não é 81 mil a questão da aquisição. Então, vai comprar, vai jogar a margem de lucro, né, e vai vender o produto. Só que, como eu relatei, não tem obrigação, né, da emissão de nota. Só que nós temos lá o banco. Né? Tem empresas aí que tem uma movimentação de 200 mil e está no MEI. E aí, como que fica, né? Então, o fisco, juntamente com os bancos, eles estão tendo esse cruzamento de informação. Né? Tem a maquininha do cartão de crédito que te entrega, tem o Pix que te entrega. Então tem que ter muito zelo e cuidado, né? Porque eu falo, as pessoas ficam segurando para não mudar para um regime de micro, né? Continuar no simples, mas para uma microempresa que não tem a questão de acompanhamento, né? De cuidado, se vai desenquadrar ou não, né? Só vai aumentar o porte da empresa, mas tem a resistência, justamente por causa de um profissional. E levando em consideração que os profissionais são necessários, não são tão onerosos, né? E você vai ter um acompanhamento ali para um faturamento, para uma declaração, para o acompanhamento financeiro, né? Licitações. Hoje, a maioria dos órgãos, eles trabalham para o meio de compras através de licitação. Se você não tiver um profissional que acolhe ali a sua necessidade de entrega de documentação, você vai ficar para trás, você não vai conseguir se adequar e entrar aí, participar, vender para um órgão público, né? Muitas vezes até comprar, porque você não vai ter a ciência como que funciona o trânsito, porque você não tem um apoio contábil. Então, é essencial, tá? Um profissional hoje é essencial. Perfeito. E você falou no Pix, a questão de prestação aí, inclusive aconteceu até comigo, eu estava precisando de um valor a mais, estava num supermercado aí fazendo umas compras, né? E aí eu procurei o proprietário se poderia passar para mim poder fazer um pagamento em dinheiro. Aí eu ia passar mais o Pix, né? Aí o empresário chegou e falou, não tem como mais eu fazer porque eu tenho que prestar conta desse valor que saiu e aí não tem a mercadoria. Pode ser qualquer valor que seja agora, não tem como mais, ou seja, porque a fiscalização agora aumentou mais, né? Isso, como eu falo, os robozinhos, né? Eu tenho um professor, o professor Fernando, ele sempre brinca isso, que o robô está trabalhando pelos auditores, né? Não que os auditores não estão trabalhando, né? Não me entenda mal, mas a questão é que está mais informatizado, né? Então, um auditor que pegava lá 5 empresas para fiscalizar a questão de faturamento, hoje ele tem essa facilidade na palma da mão, né? Por meio da tecnologia. Então, há o cruzamento de informação, né? Eu sempre falo que tudo que entra na empresa tem que ter nota fiscal, né? E tudo que sair tem que ser com documento fiscal. E todo recebimento tem que ter uma origem, né? O colega aí, o empresário, está de parabéns, né, pela atitude dele, porque realmente é isso. Não tem mais jeitinho da gente colocar as coisas, tentar organizar. Até porque, né, as informações são interligadas, estão cruzadas, e os profissionais, eles estão preparados realmente para dar essa assessoria. Por isso que eu falo tanto, né, da necessidade de ter um colega.
né, um contador aí para te assessorar. Porque a movimentação financeira, né, vai te levar à obrigação da declaração, à obrigação, né, de fazer um planejamento aí, de fazer uma movimentação mais controlada, né, para que você possa investir mais no seu negócio e alavancar. E não é difícil hoje você sair do regime do microempreendedor, né, que te limita, que muitas vezes abre aí 3, 4 meses em nome do pai, da mãe, do irmão, da tia, né, e não consegue se organizar e deixa de abrir o seu negócio que vai expandir, né, tendo a assessoria de um profissional, não dormindo, né, preocupado com o desenquadramento, porque a Cefaz está atuante, ela está fazendo as notificações, porque ela tem esse cruzamento das informações, e hoje eu falo que a Cefaz está trabalhando apenas com o meio de fiscalização, que é referente às aquisições, mas vai começar a atuar questão da movimentação bancária. Por quê? Porque hoje os bancos eles são obrigados a mandar e-financeiro. Né? E nós temos movimentações de valores que o próprio banco teve aquela movimentação, mesmo que seja, me empresta aí um valor, vou depositar, depois eu te pago, né? Mas houve a transação. A Receita não vai saber que um dinheiro era seu, que você me emprestou. Ela vai saber que ela passou aquela movimentação ali na sua conta. Né? E é onde a gente tem que ter bastante cautela. E falando em imposto de renda também, os órgãos hoje eles estão interligados, né? O cartório, né? As clínicas médicas, através do DIMED. Então, são vários mecanismos de fiscalização mais atuante aí para o fisco. E nós, né, sempre orientamos que os profissionais eles tenham excelência no desenvolvimento da sua função como empresário. Né? E por isso que a gente tem também uma associação comercial aqui no nosso município, viu? Que é muito importante também, diga-se de passagem, né? Sim. Valdineia, quais são as mudanças recentes nas leis fiscais que as pessoas devem estar cientes? Então, eu falo que a gente estuda 4 anos para estudar a vida toda, porque a gente vive, né, se especializando e atenta a essas mudanças. Eu falo que um tempo atrás, que as pessoas não tinham acesso a um celular e puxava ali qualquer mudança, né, na lei tributária, as pessoas não tinham como te afrontar e perguntar, Valdineia, teve uma mudança, eu fiquei sabendo que o salário aumentou, né, e o profissional muitas vezes ele não está se qualificando e não entende, né, para passar para o seu cliente que houve essas alterações. Então, é a questão do imposto de renda que a gente pontuou, né, que houve a mudança na tabela, que melhorou, mas a gente tem que ficar atento que as mudanças foram posteriores, né, então, isso, o ano de 2023, que é base para o imposto de renda, deve ser observado. Eu nunca falo para o meu cliente que ele não está obrigado a declarar sem eu fazer uma análise do imposto, né, da vida financeira dele, da questão dos bens, da questão do rendimento. Né? Então, além da mudança no imposto de renda, a gente tem mudanças tributárias. Né? A gente teve uma discussão que muitos falam, é obrigado a pagar o DIFAL, né? Para quem não sabe, o DIFAL é um ICMS, né? Que é pago por empresas que fazem a aquisição de outro estado. Né? Tem a diferença de estado, teve a mudança da alíquota do nosso ICMS para 19%. Então, assim, automaticamente você tem que estar antenado que as mudanças são constantes. Eu falo que eu amo estudar, amo aprender, né? Amo compartilhar, porque é um conhecimento que é adquirido e guardado, né? Eu falo que não tem a necessidade de existir. Então, eu estou sempre buscando, né, junto a especializações, a cursos, a treinamentos, porque o meu órgão de classe, que é o CRC, ele exige isso de mim, porque o Conselho Federal, ele trabalha para a educação continuada. Então, é estar sempre atento a essas mudanças. Então, está sendo cogitado aí, muita gente está entrando na justiça, eu paguei DIFAL durante muitos anos, estava desobrigado. Não, existem situações de análise para cada empresa, né? Então, é bom ficar atento a isso e realmente precisa de um profissional para fazer um levantamento. Né? Porque o DIFAL ele é obrigado a pagar as empresas que ultrapassam o limite de 360 mil, né? Então já começa a recolher o DIFAL, que é esse ICMS, diferencial de alíquota, só que é para aquisições de outros estados. Só que existe alguns produtos que são vetados, são isentos desse pagamento, então tem que ser observado. Então, nesse caso, as tecnologias
só acarretou melhorias para o profissional também, né? Sim, aí muitos falam, eu não gosto de sistemas, eu não gosto dos órgãos, nós temos muita dificuldade, eu falo né, Valdinéia como profissional, questão do sistema, né? Eu falo que a véia do golfe, de vez em quando, ela sai para tomar um sol e a gente fica na mão e depende disso, né? Porque nós trabalhamos com o sistema da Receita, com o sistema do Estado, com o nosso software, né? Que hoje eu trabalho com a Tron e existe vários sistemas de automação e sistemas também de gestão, né? De facilitar o nosso trabalho, porque o contador, como eu falei, ele não é um guarda-livro mais, ele não é só aquele que emite guia, mas a gente presta uma assessoria para o nosso cliente, deve ser prestado, né, para que o negócio do nosso cliente cresça. Eu falo que eu amo abrir uma empresa, eu amo abrir um CNPJ, né? Mas eu odeio fechar uma empresa, porque realmente eu vejo que é um sonho destruído. Mas existem vários fatores, né? Por isso que a gente sempre dá o melhor ali na prestação de serviço para que as empresas não venham a fechar suas portas, né? Mas que alavanque, abre filiais e filiais aí. Muito bem, eu vou te fazer uma pergunta agora, só que você vai responder para mim só depois do comercial. Eu quero te perguntar como você aborda as organizações de registros financeiros pessoais de seus clientes. Você vai responder para a gente depois do comercial. Podcast Pesca, Prosa e Café, conversando hoje com a Valdinéia, contadora, a CEO aí da Max Contabilidade aqui de São Miguel. Daqui a pouquinho ela vai responder essa pergunta que eu fiz e demais perguntas e a gente vai falar mais alguns assuntos aqui que realmente são relevantes. Já agradecendo você que está inscrito no canal, comentando e já pedindo você para fazer isso sempre, né? Comentar, pedir aos seus amigos aí para compartilhar o vídeo, né? Se inscrever no canal, que para a gente é muito importante. 26ª edição, podcast Pesca, Prosa e Café. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. De volta, podcast Pesca, Prosa e Café, 26ª edição. Hoje conversando com ela, a Valdinéia, contadora aqui de São Miguel, da empresa Max Contabilidade. Eu fiz uma pergunta antes da gente ir para o comercial, mas eu quero refazê-la novamente para você, Valdinéia. Como você aborda a organização de registros financeiros pessoais dos seus clientes? Então, né, o contador ele é aí primordial nessa assessoria. Hoje a gente vê uma mudança muito significativa que antigamente, né, na época que eu era criança, eu ia no mercado para os meus pais e comprava e assinava ali a notinha, né, que não era nenhuma promissória, era uma nota branca, né, descrita ali o valor do produto e tal. Devido a essa evolução, essa fiscalização e a necessidade de ter ali a origem do documento fiscal, né, as empresas elas estão cada vez mais se modificando e atenadas aí, né, à fiscalização. Então, hoje nós temos as empresas que têm, a maioria, né, hoje é essencial ter a maquininha de cartão, de passa-cartão, né, recebimento com QR Code via Pix, tem uma separação da conta física com a conta jurídica, né, como eu pontuei no início da nossa conversa, né, existe aí a diferença da minha pessoa física, Valdinéia, né, com a pessoa jurídica, Max Contabilidade, os nossos pagamentos são diferentes. Hoje, por isso que eu sempre falo para o meu cliente, na retirada
de prolabore, né? Embora seja uma obrigação, né, por lei do empresário fazer um pagamento para a Previdência, uma contribuição previdenciária, e automaticamente, né, ali uma retirada de prolabore para a pessoa física dele, ele tem que ter esse cuidado, né? Daquele valor que ele está retirando, está dando ali para suprir as questões físicas dele, né? Seria ali sair no final de semana, fazer uma viagem e não misturar com a conta jurídica. Né? E a nível de recebimento, as empresas estão assim trabalhando, né, com até boletos, né? A gente orienta que seja feita a emissão do boleto mediante a nota fiscal. E eu falo que, graças a Deus, a gente tem atingido aí um resultado positivo, né? Eu falo com meus clientes, demais colegas que não são clientes, que a gente sempre compartilha informação. Tem aí essa melhoria, né? Até mesmo porque hoje é muito fácil abrir uma conta jurídica, né? Tem agências, nós temos o privilégio de ter dois bancos, né? 2 cooperativas de crédito no nosso município e demais agências. Então fica muito fácil ali fazer o processo de abertura, fazer a separação da sua pessoa física, da sua pessoa jurídica e mediante os recebimentos, né, da empresa fazer essa separação, encaminhar aquele recebimento, né, o que vinha da maquininha para aquela conta jurídica, o recebimento via Pix para aquela conta jurídica e na sua retirada você efetuar o seu pagamento. Perfeito. E a parceria aí do contador com o técnico de segurança? De repente o empresário vai lá, faz todo o trabalho aí e acaba que perguntando coisas sobre segurança e saúde no trabalho para o contador. Aí vocês também têm aí a forma de você estar orientando também, né? Sim, eu falo que nós, né, temos que unir forças em prol da melhoria, né? Tanto do nosso comércio, quanto dos nossos clientes, né, que sejam prestadores de serviço, porque hoje um técnico de segurança do trabalho é essencial, né? A gente tem o privilégio de ter profissionais e precisamos mais de profissionais, né, na nossa cidade para atuar e sempre pautado naqueles princípios da ética, da moralidade, né, que realmente a gente vivencia algumas situações aí na mídia que o técnico fez um contrato de prestação de serviço com aquela empresa, porém está lá no E-Social sem nenhum envio. Né? Mas ter esse zelo, esse cuidado. E temos que fechar parcerias, né? Temos que fazer esse treinamento, levar ao nosso cliente a necessidade, né, de ter um profissional técnico de segurança. Eu falo que cada um tem a sua especialização, né? Hoje eu no meu escritório eu não tenho um nicho específico, eu atendo tanto processos, né, quanto auditoria, e eu vejo que alguns colegas ele já vai mais para um campo específico, né, que seja auditoria, que seja só processo de abertura, que não acolhe a abertura de empresas do MEI, né, trabalha só com grandes empresas, com regime tributário diferenciado, mas que a gente tem que dar o mérito a quem tem. Então o técnico ele vai estar ali mais preparado, né, para fazer o controle realmente do que se entender de segurança naquele ambiente. Certo? Eu não tenho habilidade de dizer para você que uma cadeira, né, lá no meu escritório, ela é uma cadeira que não venha causar um dano para o meu colaborador posterior, né? E hoje eu prever essa situação é muito mais vantajoso, né, do que amanhã eu ter uma consequência de um profissional que vai ficar doente, né, que eu vou ter que ali indenizá-lo, né, e que vou perder, né, como a gente tem aí uma carência bastante significativa de profissional, então a gente zela para os nossos colaboradores e é o que eu falo para os meus clientes também zelar. Então é essencial ter um técnico de segurança, né, que seja ali num produto de limpeza que vai ser utilizado, né, então você consegue aí atingir um resultado positivo, prevendo o risco antes dele acontecer. Perfeito. E qual é a diferença entre contabilidade pessoal e empresarial em termos de desafios e práticas? Então, eu vejo que é essencial, né, que toda pessoa... hoje existe uma grande separação no aspecto... formulando novamente sua pergunta, quando você se relata daquele profissional atuar como pessoa física ou ele ter um CNPJ? Isso. Né? Então, o CNPJ é importante porque ele vai estar legalizado, né? Ele vai ter ali alguns órgãos não vendem para pessoa física,
somente para CNPJ, para pessoa jurídica. Então, e esse processo é um processo, como eu já relatei, um processo rápido. Então, se você quer abrir o seu negócio, né, ter o seu CNPJ, seja no segmento de prestação de serviço, né, de indústria ou de comércio, né, você vai ter ali o amparo de ter um contrato social, que você vai estar habilitado para fazer composição numa licitação, até mesmo para que você preste serviço, às vezes, para um órgão que exige ali a documentação. A pessoa física, eu sempre falo, quando a gente registra um colaborador no CAIPF, é ruim por quê? Né? Porque muitos benefícios aquele profissional, pessoa jurídica, teria que ele não tem como pessoa física. É viável que a gente faça, ou eu, se for o caso, ou um colega, uma análise, o que seria mais vantajoso, né? A maioria das pessoas fogem de pagamento de tributo. Aí fala, se eu não tiver um CNPJ, eu vou pagar menos imposto? Vai depender da situação, né? E muitas vezes você vai ser penalizado por não ter um CNPJ. Então tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado, né? Então é muito como se diz, depende de cada situação e tem que ser analisada. E essa aqui você vai gostar de responder, viu? Deixa eu ver aqui. Bom, quais os principais benefícios de ter um planejamento financeiro pessoal e sólido? Eu falo que a gente aprende isso na universidade, né? E hoje, para tudo, você precisa ter um planejamento. Eu estou fazendo um curso de liderança e nós estamos tendo aonde tem um professor que é o professor responsável, né, pelo estado de Goiás. Então, você vê que é a referência, né, que o professor é referência e passou a questão de processos. Você desenvolve uma viagem, você vai fazer uma viagem, você desenvolve um processo para que essa viagem seja executada. Então, o que nós vamos analisar? Né? Se a gente não tiver um controle financeiro, se a gente não conseguir comprar passagem, organizar a hospedagem, então é só um exemplo, tá, da questão da viagem para responder a sua pergunta. Então, a necessidade de fazer esse planejamento, se eu vou ter dinheiro, se a data, qual que é o clima, né? Se o hotel vai ser um hotel legal, eu vou gastar muito com Uber para ir para aquele determinado espaço onde vai ter um congresso, né? Porque nós estamos aí falando em viagem, que a gente já está cogitando aí, vai ter um congresso esse ano, Congresso Brasileiro de Contabilidade em Balneário Camboriú. Olha! Então, nós já estou exemplificando porque eu estou nesse planejamento, né, para que a gente consiga executar. Então, é necessário, né, a pessoa que vai fazer um investimento de compra de um imóvel, de compra de um veículo, eu não vou simplesmente desejar ter um carro do ano e ir lá e fazer a aquisição dele, mas eu vou ter que verificar, eu posso fazer essa aquisição, né? E a gente peca muito com os nossos clientes quando a gente tenta orientar e eles vão, né, mudando ali a visão. Um exemplo, você abre um CNPJ e não tem ainda um caixa, né, específico para fazer uma retirada e já automaticamente faz a aquisição de um bem. Né? Então não tem esse controle financeiro, você não tem, né, ali a previsão de como vai ser para você efetuar o pagamento, você vai tirar um dinheiro do seu capital para pagar um veículo, né? E tem ali o descontrole de como eu vou contabilizar essa situação. Né? A contabilidade, eu falei, embora não seja uma ciência exata, mas as contas têm que fechar. Então, para todo documento eu tenho que ter uma origem. Né? Então, eu fiz uma retirada de prolabore, eu poderia fazer, como que está o meu capital? Então, tem que ser analisado e o planejamento tem que acontecer e é para o bem, né, daquele empresário, daquela pessoa física que ele tem um planejamento. Perfeito. Como você lida com as situações emergenciais financeiras dos seus clientes aí? Como é que você atua na consultoria, ajudando, enfim, aquele bate-papo, assim, digamos assim, de uma forma diferente, para tranquilizar, para conscientizá-los também? Eu falo que a pandemia ela veio nos trazer exemplos, né, na prática ali de situações desagradáveis, porque quem imaginava que a gente ia passar por um processo desse, né? E as empresas foram muito impactadas. Lógico que teve aqueles que choraram e os que venderam lenço, né? Usando essa metáfora para dizer que as pessoas elas têm que estar preparadas para o que pode vir a acontecer.
né, para o inexplicável. Eu falo que a pandemia foi algo inexplicável. Ninguém previa. Muitos empresários não tinham capital de giro, não tinha feito uma reserva, né, não fez um planejamento e gastou aquele dinheiro que era da empresa para um fim pessoal. Então, veio a ser impactado. Hoje eu tento, né, justamente esclarecer para o meu cliente a separação da pessoa física com a pessoa jurídica, embora seja um princípio da entidade que a gente trabalha na contabilidade. Mas não é fácil, né? Eu falo que a gente tem uma resistência muito grande, quando eu falo, olha, trabalha dentro do seu limite, né? Eu vou fazer a aquisição de um imóvel para construção, né, para melhoria do meu ambiente, eu posso fazer essa programação agora? Eu vou buscar uma linha de crédito. Ano passado o governo liberou vários Pronampes, várias linhas de crédito aí com custo bem, né, de juro bem baixo, então ajudou a alavancar muitos negócios, mas você vai conseguir manter essas parcelas, né? Você consegue arcar com os pagamentos dos seus tributos, porque não adianta eu ter um comércio, ter uma empresa, né, que seja o segmento comércio ou serviço, e não pagar os meus tributos, não fazer os recolhimentos. Então vou pegar aquele valor que seria de uma guia ali de pagamento mensal, vou desviar para outra finalidade, né? Vejo que tem muitos empresários que não têm esse controle. E aí, quando chega mesmo para fechar as contas não fecham, e aí tem que buscar linha de crédito, e muitas vezes não tem, né, um ganho ali que consiga arcar com as despesas da empresa e mais um financiamento ou um empréstimo, né? Mesmo que seja a curto prazo. Podcast Pesca, Prosa e Café, 26ª edição. Pois é, os inscritos aí do canal, você que está assistindo a gente agora, realmente está sendo uma entrevista muito bacana, porque de certa forma nos ensina, né? A educação financeira também é muito importante. Eu acho que essa próxima pergunta aí vai ter um pouquinho do que você acabou de falar para a gente aqui, né? Que quais são aí os erros comuns que as pessoas cometem ao lidar com as suas finanças pessoais. Fala pra gente aí. Eu falo que eu sempre cito que é difícil cuidar do seu dinheiro. Imagine você colaborar para que o seu cliente cuida do dinheiro dele, né? E a gente tem algumas resistências, mas pontua justamente para não ter uma consequência futura, né? Então, a consequência seria isso, o desvio, né, da sua pessoa física para a sua pessoa jurídica, onde muito fala assim, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não, o dinheiro é seu, eu estou aqui para te assessorar, a gente tem um pacto aí de um contrato de prestação de serviço, né, e eu estou aqui para te orientar, mesmo que for para puxar a orelha, né? Isso, eu tenho que fazer o meu melhor na condição que eu tenho, né? Se eu tiver que ir lá na empresa, se eu tiver que ajudar, né? Hoje ninguém utiliza, raro, né? Ainda tem alguém que utiliza o caixa mesmo, aquele livro caixa manual. A maioria trabalha com planilhas, né? Eu falo que as instituições financeiras, elas estão dando um acesso bem positivo aí de levar, né, um juro menor na maquininha, então ele tem um ganho, mas ele precificar o custo das mercadorias dele, né? Eu falo, você consegue ali verificar qual que é o seu lucro? Né, que isso é importante. Como que eu vou estar no meu dia a dia ali só vendendo? Nem sempre a venda quer dizer que você está tendo lucro, né? Se você não pontuar, não precificar ali o custo em cima daquela mercadoria. Eu tenho referências aqui de empresas que fazem, né, esse cálculo certinho, que seja da forma que aprendeu lá, né, escrevendo mesmo, olha ali um percentual devido para cada item, eu vou adicionar ali, né, o funcionário, eu vou adicionar ali os encargos, o contador, eu vou adicionar o aluguel, então precificar qual que é o custo ali para chegar ao preço de venda e assim ter uma lucratividade. Para que a empresa alavanque, porque eu falo que o comércio em si, ele tem que ter esse zelo, esse cuidado, e muitas vezes o empresário deixa na mão de colaborador, né, e o colaborador não está nem aí, ou às vezes não tem um conhecimento, ou tem resistência em contratar, né, um gerente ali para gerir, né, porque o empresário em si, ele não consegue ser tudo na empresa. Ele não consegue desenvolver todas as funções, ele precisa de parceiro, precisa de pessoas que vai dar aquele respaldo positivo, né? Mas a pessoa não tem um conhecimento, então vem aí, né, buscar um treinamento que seja por meio do Sebrae, da Associação Comercial em parceria com o Sebrae, do Conselho Regional. Falo que hoje eu busco para São Miguel sempre que necessário, né? Estou sempre antenado com meus colegas da classe contábil. Por quê? Porque se a gente precisa de treinar colaborador, então a gente traz um palestrante para cá, né? Traz um curso de formação para que aquele colaborador ele tenha um conhecimento
para gerir o negócio, né, e ter lucratividade, porque o que a gente busca é lucro, né, e isso é o fundamental dentro da empresa no aspecto de ganho e da empresa crescer e abrir mais portas. E eu falo que a gente tem um resultado bastante positivo em São Miguel, né? A gente tem um índice enorme de abertura, tanto de MEI quanto, né, de outros empresas em outros regimes, né? Porque tem que ser uma análise aí para saber qual que é a melhor forma de tributação. E como é o seu relacionamento com os colegas? Então, eu falo que eu converso muito, mas eu gosto muito de todos os meus colegas, eu defendo a minha classe, né? Hoje eu estou como conselheira do Conselho Regional de Contabilidade justamente porque eu me coloco à disposição para ouvir, né? Para buscar melhoria e para defender a classe contábil, né? Que seja na esfera municipal, estadual, federal, e eu espero dos meus colegas esse resultado positivo, né, Valdineia? Né, vamos fazer uma reunião, vamos lá na associação comercial, buscar parceria da associação, vamos lá falar com a prefeita, né, que tem que parabenizar, porque a gente sempre que procura ter um resultado positivo, né, os órgãos municipais têm profissionais de referência, né, não enrola processo, né? Como eu falei da agilidade de processo de abertura, a gente precisa disso. E eu estou aqui para defender. Se tiver que ligar, né, lá para o governador, a gente tem intermédio da nossa presidente, que tem desenvolvido um papel fundamental diante do Conselho Regional de Contabilidade, né, a Sucena Rummel, que é daquela que não tem horário para dormir, mas que ela busca a defesa da classe. E eu falo que ela é uma referência, né, para nós mulheres. Existe preconceito do contador e da contadora? Você não me perguntou isso, a gente está aí, né? Mas... Pode aproveitar, então. Mas a gente não tem, né? Graças a Deus aqui a gente tem uma parceria muito boa com os nossos colegas. Eu falo que todo mundo ali, né, entra ali com o que tem de relevante, né? A mulher tem esse lado mais meigo, mais organizado. Mais paciência também. Mais paciente, né? Mais cuidado, né? E a gente trabalha com pessoas, né? Eu falo que trabalhar com o meu dinheiro não é fácil, imagina fazer com que o dinheiro do meu cliente cresça, né? Aumente. E a gente tem um papel fundamental, né? Então, graças a Deus, a gente tem. Eu falo que às vezes, não é uma função que eu não consigo desenvolver, ou não posso naquele momento, tem parceiros, na mesma rua do meu escritório, tem um colega, né, de escritório. Então, a gente é parceiro. Eu não vejo aqui em São Miguel que nós somos concorrentes de ninguém. Ou seja, né? Vocês trocam as experiências também, os conhecimentos. Isso, né? Eu tive, né, no início, como eu falei, que eu trabalhei muitos anos no escritório, fui para Goiânia, fiquei, né, 6 meses em Goiânia, não consegui ficar lá, né, pela minha paixão em São Miguel, e eu sempre quis trabalhar no algo que eu amasse, que era a área contábil, onde iniciou, né, a Max Contabilidade. Tive muito resultado positivo por parte dos meus colegas, teve pessoas que foram lá no meu escritório, me ajudaram, que eu sou grata, né, e quando precisa eu posso ligar, eu sei que eu posso contar, e nós somos parceiros, né? Eu falo que ninguém é concorrente de ninguém, tem espaço para todo mundo, né? Que tem mais conhecimento ou menos conhecimento? Não, tem espaço para todo mundo, né? Todo mundo ali vai dar o seu melhor na condição que tem, né? Graças a Deus, aqui em São Miguel nós temos escritórios de referência, e eu falo que nós precisamos disso, porque grandes empresas estão vindo, e se tiver, né, um contador despreparado, como é que ele vai conseguir trabalhar com essas grandes empresas? E nós temos que trazer, né, essas grandes empresas para a contabilidade aqui em São Miguel e não levar, né, para a regional unificada, onde não é a sede, né? Perfeito. Bom, a gente sabe que nada é sempre flores, né? Conta pra gente aí qual foi o momento mais difícil que você enfrentou desde quando você começou com a sua empresa. Fala pra gente qual foi o momento mais difícil e mais prazeroso também pra gente. Então, eu vou pontuar desde o meu início na contabilidade, né? Como eu falei, eu trabalhei numa empresa que era atendente e fui, né? Trabalhei lá 9 meses, salvo engano, e fui trabalhar no escritório. O que eu entendia de contabilidade? Com 15 anos de idade. Nada. Né? Nada. E não tinha, né? Eu falo que hoje as meninas com 15 anos de idade, elas têm um acesso tecnológico aí que auxilia. Você põe um vídeo lá, né? Assiste um canal, né? Vai assistir depois o podcast, vai ver lá um pouco da contabilidade, vai aprender muito, espero, né? Então, tem essa facilidade. Então, eu tive muita dificuldade, mas eu tive pessoas que me acolheram, que me deram a oportunidade de eu trabalhar.
criou alguns traumas nos meus filhos, tá? Porque ninguém quis ir para a área contábil. Meu filho cursa hoje engenharia de software, hoje o Gabriel começou direito. Então, ninguém quis ir para a área da contabilidade, né? Mas eu sempre incentivo que a área da contabilidade é uma área muito ampla, você tem leque de oportunidades, né? Mas o primeiro fator, tem que gostar do que faz. Eu sempre gostei, foi difícil, né, quando eu iniciei, mas eu tive pessoas que me ajudaram. Tive pessoas que me fizeram, né, ter desafios, e o desafio é importante, que falava assim, vai ler, vai aprender, né? Olha isso lá, presta atenção. E isso é importante, porque são pontos-chave para que você se desperte. Eu posso conseguir, eu vou conseguir. E empreender, na verdade, não foi um plano. Eu não tinha planejado isso, mas quando eu saí do escritório, que eu fui para Goiânia, eu tive parcerias lá, trabalhei com pessoas que eu pensei nunca conhecer, que hoje são meus parceiros, são meus amigos, que me incentivaram. Quando eu voltei para São Miguel, que ainda estava no clima da pandemia, né, que a gente tinha essa dificuldade, eu falei, vou abrir meu escritório. Aonde, como vai ser? Então, a primeira coisa que eu tive em mente foi Deus, né? Que Deus é a minha base, é quem eu creio, é quem me fortalece, é por Ele que eu acordo, por Ele que eu deito, por Ele que eu vivo, por Ele que eu trabalho, né? E trabalho muito, tá? Vocês podem ter certeza disso, porque nada na vida da gente vem sem esforço, né? Eu falo que uma das minhas qualidades, não me exaltando, mas eu sou muito otimista, né? E isso me fez ser um diferencial, de buscar, de não medir esforços para estudar. No entanto, que durante a minha trajetória, né, como colaboradora, eu fiz uma pós-graduação, e são 18 módulos de auditoria, perícia e contabilidade, né, que é voltado ao direito tributário. E não foi fácil, né? Às vezes eu dormia no volante quando eu ia de carro, às vezes eu pegava carona com um colega, às vezes eu ia de ônibus, às vezes eu não tinha o dinheiro para ir, né? E minha mãe me ajudou, que eu falo que é meu alicerce, né? Quem me dá sustento e quem me trouxe todos os princípios que eu tenho hoje, de ética, de responsabilidade, de moral, de ser humano que eu sou. Né, veio da minha mãe e do meu pai. E eu sempre quis estudar porque os meus pais sempre quiseram o meu melhor. E eu vi que através da educação, né, como a professora Adriana sempre fala, que a gente se transforma através da educação. E eu busquei isso, busquei estudar, busquei me qualificar. No entanto, que teve uma dinâmica, se me permite compartilhar na sala, durante a pós-graduação, que me falaram assim... a professora de relação interpessoal falou, não, você vai ficar com a função de conversar com alguém da sala que você nunca conversou. Não tinha ninguém. Porque realmente eu sempre gostava de compartilhar, de fazer amizade. São pessoas que são meus parceiros hoje, são meus amigos, que sempre que eu vou em Goiânia, né, eu vou lá visitar. Eu tenho uma amiga que é a Gardênia de Rio Verde, que tenho certeza que ela vai assistir a gente, vai curtir lá, porque é uma pessoa que me deu muita força. Ela me mostrou que eu poderia ir além, né? E foi quando eu voltei para São Miguel, eu falei, vou abrir meu escritório. Mas era joelho no chão, oração. Quando abri as portas, eu falo que as pessoas hoje vê, né, embora seja um espaço muito pequeno, mas graças a Deus eu tenho uma grade de clientes, né, eu tenho uma cartela de clientes positivos, e eu não tinha nenhum cliente. Para te ser sincero, eu fazia prestações de serviço, contratos, como eu faço hoje ainda, né? Embora eu tenha pessoas para me ajudar nesse quesito, mas eu desenvolvia todo o serviço, né? Era época de imposto de renda e eu já tinha alguns clientes e, né, foram indicando para outros clientes que o marketing é muito positivo quando ele né, uma divulgação boca a boca, né? Quando alguém divulga seu trabalho, quando alguém fala da sua índole. Eu tenho alguma resistência porque eu gosto de explicar muito, e às vezes demanda tempo. Né? Eu venho trabalhando isso para ser mais específico com o meu cliente, para ele entender. Mas eu não quero que ninguém saia do meu escritório sem entender o que eu estou falando, né? Porque é horrível você explicar e a pessoa, nossa, não entendeu. Principalmente quando falamos de imposto de renda. Né? O imposto de renda é algo bem, né, a segunda, depois do ICMS, que eu falo, a matéria mais complexa da gente entender, porque ele tem um mecanismo ali, cada situação mais diferente. Então, voltando, né, que eu dizia um pouco do meu início, eu cheguei, arrumei uma sala comercial, meu primeiro processo foi abrir o meu CNPJ, porque, como eu falei, eu gosto de ser exemplo, né, como eu sou conselheira e nós temos que basear nas leis, então, dentro do meu regime
do CRC, né? No meu órgão de classe, eu tenho que respeitar as normativas. Não abri a minha porta. Tive uma parceira, que é uma parceria que é minha amiga, porém a gente não deu certo como sócia, porque ela já tinha outras ocupações e não estava dedicando o tempo que a gente precisava ali para crescer junto. Mas a gente é parceira, divide trabalho, indica trabalhos, né? E fui começar a divulgar meu trabalho, mostrar, e como eu falei, outras pessoas foram indicando, e graças a Deus eu sou hoje realizada, né, no meu ambiente de trabalho. Embora ainda quero e sonho em crescer, né, quero expandir, quero poder ajudar as pessoas através do meu trabalho, que nada somos se a gente não tocar os corações das pessoas. Então eu vejo que hoje eu posso fazer uma solicitação do auxílio para uma pessoa que vai procurar o meu escritório, né, que não tem um conhecimento e sem custo. Eu sei que eu posso ajudar alguém de alguma forma, né, e isso me deixa muito feliz, porque uma coisa que eu aprendi muito, né, vou até citar o nome dele aqui, que foi o seu Jurandir, que ele me ensinou que nada na vida, né, nenhuma função, nada te coloque acima, né, dos seus princípios. Dinheiro nenhum te coloque acima dos seus princípios, né? E são pessoas que eu vivenciei situações e que hoje eu carrego como exemplo, né? O dinheiro jamais vai estar acima do meu caráter, dos meus princípios. Isso é muito importante. Bom, Valdinei, já caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo, como passa rápido? Você acredita que já tem 1 hora que a gente está conversando? E eu converso muito, né? Mas o bate-papo está sendo esclarecedor, até porque você pode ter certeza que você tirou várias e várias dúvidas aí do pessoal que está nos assistindo aí. E eu quero deixá-la à vontade para, de repente, alguma coisa que é relevante, que eu não tenha perguntado, pode se sentir à vontade para você estar explicando para a gente. Então, eu quero, né, participar no aspecto social. Hoje nós temos 2 fundos aqui, né, em São Miguel do Araguaia, assim como tem em outras cidades, mas a gente busca aqui as doações através do imposto de renda. Então eu queria explicar um pouco, porque muitas pessoas me questionam, ou até buscam mesmo os responsáveis, os diretores dos fundos da criança, do adolescente e do idoso, para verificar como que é feita essa doação, né? Eu falo que não é uma doação, é uma destinação. Então, hoje, por meio da sua declaração, que vai iniciar, né, frisando que vai iniciar agora em março e vai até dia 31 de maio. Então, para todos, procure um profissional contábil, procure alguém que esteja habilitado, né, com a sua vida financeira ali, para prestar suas informações de forma correta. Porque a gente tem vivenciado amadores, né, embora não seja prerrogativa do contador o imposto de renda, mas é necessário que a pessoa que vai fazer o ajuste da sua declaração tenha um conhecimento, né? Porque senão você vai cair na malha e você vai ter uma consequência. Deixa, às vezes, de economizar ali para pagar um profissional qualificado, especialista, e paga ali um amador que depois vai te causar um dano, e depois você busca lá para ele resolver aquela situação, ele já sumiu, nem tem, né, ali o desenvoltura de te receber novamente. Então, quando a pessoa procurar um profissional, o profissional ele vai já, né, orientar a questão das doações. Hoje nós temos um município que é pautado por algumas questões sociais, né, que precisa de doações para manter. Hoje eu faço parte, né, da PAI, a gente vivencia situações de necessidade que a PAI vivencia. Nós temos uma sala pequena com alunos, né, e tem uma lista de alunos buscando a PAI, que precisa desse tratamento, né, precisa dessa escola para se colocar no mercado como um ser humano. E que é vetado porque não tem ali um apoio. Embora, graças a Deus, a PAI recebe bastante doação, né? E já convida as pessoas que queiram conhecer um pouco da PAI, até destinar alguma doação para a PAI. E que pode fazer isso também por meio do imposto de renda. Então, existe algumas situações da entrega da declaração que a pessoa pode destinar. Então, você não vai estar fazendo uma doação, você não vai estar tirando do seu dinheiro, né? Você vai só destinar que aquele dinheiro que ia para a Receita volte para aquele fundo no seu município, e o fundo municipal, que seja da criança, do adolescente ou que seja do idoso, possa desenvolver trabalho em prol daquele idoso,
né? A gente, graças a Deus, nosso abrigo tem melhorado, agora está numa gestão, né? A gente teve a perda aí do nosso presidente, mas tem uma pessoa, né, que está lá, que está buscando, e essa destinação para o fundo do idoso, ela vai ser positiva para a melhoria, assim como também para as crianças, né, da APA e de outras instituições que tem no nosso município, né, para desenvolver projetos, para até mesmo fazer recreação. Né? E a gente precisa desse respaldo dos empresários, né? Através da doação por meio das empresas do regime de lucro real. Precisamos das pessoas comuns, pessoas físicas que vão fazer ali sua declaração. Hoje existe na lei, né, do imposto de renda a vedação. Nós só podemos doar 3%, destinar 3% dos nossos valores. Então, se eu tenho um imposto a restituir ou um imposto a pagar, eu posso automaticamente destinar aquele 3%. Né? Precisa do quê? Da orientação do profissional para saber que aquele CNPJ está regular, né, do município de São Miguel do Araguaia, do Fundo da Criança, e aquele CNPJ, né, do Fundo do Idoso, e destinar aquele valor que vai ser trabalhado em prol. Porque quando o dinheiro vai, né, para lá, para a Receita, dificilmente retorna para o nosso município. E quando a gente faz a destinação já na declaração, a gente tem esse resultado positivo. Né? E a gente vem trabalhando. Nós temos referência de municípios aí que vem conseguindo inúmeros valores em arrecadação. Então, que São Miguel, né, eu levo a todos a se conscientizar, a entender. Eu não tenho problema nenhum em explicar, tá? Até se algum colega quiser trocar uma ideia, compartilhar alguma situação, os fundos estão legais, o CNPJ está funcionando e esse valor não vai para o município. Muita gente fala, vai lá para a prefeitura. Não, é um fundo específico, né? E esse fundo, com a diretoria, com as pessoas ali de índole e responsabilidade que vão gerir esse dinheiro, mas precisa ter o dinheiro para ser, né, trabalhado. É o que eu quero frisar, e a importância do profissional contábil agora na época do imposto de renda, e principalmente para essas destinações. Aí não sai do meu valor, entende? Eu tenho lá um exemplo, vou exemplificar para ficar mais claro. Eu tenho 5 mil reais de restituição, certo? Eu vou destinar ali 3% para cada fundo e esses 3% vai adicionar na minha restituição, depois eu vou receber e receber corrigido, né, com o índice da tabela da Selic. Então, é bastante positivo. E se eu tiver imposto a pagar, eu posso destinar também? Pode, né? Então, a única vedação é que, infelizmente, não são as duas modalidades de entrega da declaração, né, mas somente por uma das modalidades. Então fica muitas vezes a resistência das pessoas em doarem porque tem que desembolsar o pagamento para depois ter, né, o recebimento. Mas pense no lado social, né? Pense nas pessoas que vão ali precisar daquele valor, né, para ter uma vida melhor. Muito bem, a gente vai agora, Valdinéia, para o momento mais inusitado aqui do bate-papo. Muita gente gosta desse momento, que é o bate-bola. Vou te fazer falar uma palavra, te fazer uma pergunta, você vai responder o mais rápido que você conseguir. Tá, vamos lá, vamos. Livro. Aprendizado. Aprendizado, muito bem. Viagem. Sonho. Deus. Tudo. Religião. Alicerce. Filme. Romântico. Inspiração. Deus. Um hobby. Viajar. Uma meta. Me superar. E comida. Doce. Doce. Música. Sertanejo. Um desafio. Me tornar um profissional de excelência na minha ramificação. E um sonho. Poder contribuir com as pessoas. Muito bem, que bacana. Eu quero te agradecer. Obrigado por ter aceitado o convite. Nós conversamos com a Valdinéia, ela que é CEO da Max Contabilidade, contadora aqui conceituada em São Miguel. E você, empresário que assistir aí o nosso podcast, já pode entrar em contato aí com a Max Contabilidade. Aliás, você pode também passar o endereço, passar o seu contato. E já aproveitando já, Valdinéia, eu quero te agradecer por ter
tido, né, um tempinho de vir cá conversar com a gente. Quero te agradecer, pela entrevista, e os microfones aqui do podcast estarão sempre abertos quando você tiver alguma novidade, alguma coisa relevante que você achar que deve passar para a sociedade, sobretudo na questão das inovações. Enfim, pode ficar à vontade. Mais uma vez te agradeço e pode fazer as suas considerações final. Então, eu quero convidar, né? Eu falo que eu não convido só para ser meu cliente, mas para me visitar, né? Para me colocar aí, me coloco, né, como conselheira à disposição, como diretora da associação comercial também. E o meu intuito é contribuir. Quando eu falei, né, no nosso bate-volta, que eu quero poder contribuir com as pessoas, porque eu sempre quis uma profissão que eu pudesse ajudar alguém, né? E hoje, graças a Deus, eu posso contribuir de alguma forma, ou que seja com uma informação, né, eu sei que a pessoa ali vai ter um resultado positivo, né, quando ela me questiona, me pergunta, e eu posso. E obrigada, né, muito obrigada por abrir as portas, porque eu acho muito importante a gente falar, e principalmente falar de algo que a gente ama, né? E a contabilidade, embora para muitas pessoas é temida, mas não, o profissional contábil ele é aquele que assessora, aquele que ajuda, aquele que apoia, né? É um médico necessário, né? Quer dizer, você vai no médico, você precisa, no contador você tem que ir sempre, né? Para fazer um check-up. Já que você falou do médico necessário, eu diria que é um remédio amargo necessário. Não. É até engraçado quando alguns clientes falam assim, lá vem ela, né? Mas não, eu quero ser esse resultado positivo, esse medicamento que cura, né? Que leva resultado positivo, que faça com que as empresas tenham aí alavancagem e crescimento, né, que é o que a gente busca. Quero agradecer, né, por estar participando aqui. Eu falo que a gente é necessário, né, já relato aos demais colegas, contadores também, para tirar um pouco do seu tempo. Eu sei que hoje todo mundo está fechando DIRF, lá no escritório não é diferente, né, mas eu me organizei para estar aqui, tive uma reunião com o conselho da Câmara antes, amanhã eu vou para um evento e para a Câmara em Goiânia, mas a gente busca, é o que eu falo, eu não me limito, né, a buscar, a dar o meu melhor e a me superar. E trazer sempre as inovações para o Isso, clientes, e eu falo que a gente, né, tá antenado, quero convidar aí o pessoal de São Miguel, os contadores, para participar do evento, né, que vai ter. Eu já soube que alguns já fizeram a inscrição, que bom que a gente vai se encontrar lá em Balneário, né, que é o Dubai brasileiro. Já pensou que Estão convidados, né? Hein? Já pensou, gente? Então, assim, eu gosto demais, né, eu falo, a Valdina tá sempre nos eventos, né, mas é porque o leque de oportunidades que a gente tem, o network, as pessoas que a gente, né, conhece, as pessoas que a gente reencontra. Eu tenho amigos de fora, amigos que eu reencontro nesses eventos, que compartilham informação, que a gente troca figurinha, e isso é importante, né? Eu falo que a gente se qualificar é importante, o nosso Conselho Federal preza por isso, o nosso Conselho Regional preza por isso, e por isso que a nossa presidente não dorme, não para, ela busca sempre, né, aí tá trazendo evolução e treinamentos para os nossos profissionais. E eu, como contadora, não seria diferente, né? Eu quero trazer o melhor, quero compartilhar todos os eventos que tem, e se tiver algum colega que precisa de uma demanda, eu sempre falo, olha, pode, né, colocar aqui, ou falar diretamente com a presidente, que a mulher é top, viu? Ela não para e ela recebe a ligação do contador, né, que seja até mesmo um órgão, uma entidade que queira, né, trazer. E quando a gente fala aqui da destinação do imposto de renda, o Conselho ele trabalha com isso, porque a gente vê a importância do social. Né? O contador não é só ganhar dinheiro, mas também mostrar um serviço na comunidade que possa contribuir com as pessoas. Né? Perfeito, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, né, agradeço a todos, e que Deus nos abençoe e nos dê força, né, para que a gente continue fazendo o nosso melhor. Né? E eu desejo sucesso para você sempre. Bom, pessoal, acabou, né? Chegou ao final aqui então do nosso podcast Pesca, Prosa e Café, 26ª edição. Conversamos com a Valdineia, ela que é CEO da Max Contabilidade, é contadora aqui em São Miguel, é uma profissional responsável. Gostei demais do bate-papo, foi um bate-papo bastante esclarecedor. Tenho certeza que tiraram muitas dúvidas por aí do pessoal que vai nos assistir. E por falar em assistir, já pedindo você para deixar o comentário
comentário, para você também se inscrever no nosso canal, agradecendo todos os nossos patrocinadores. Quero agradecer o Paulo do Móveis Javaé, quero agradecer também o Paulo da Drogaria Ultra Popular, o Jadir da Farmácia também, quero agradecer o Dr. Natanael da Servimed também com a gente, o Léo do Café Caipira, lá da cidade de Tapaci, há mais de 40 anos, no Vale do São Patrício, e agora no Vale do Araguaia, nos melhores supermercados e mercearias aqui de São Miguel. Fiquei te devendo, viu, Valdinei, o café, mas na próxima vez você vai tomar um cafezinho com a gente aqui. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Tenha todos aí uma boa noite, uma semana maravilhosa. E se tiver mais alguma coisa que você quiser, pode falar, pode ficar à vontade. Então, eu esqueci de fazer o convite top para a mulherada, né? Eu tô aqui com você, mas eu sei que a sua esposa, sua mãe, né, é honrada para ter um filho como você, e as mulheres precisam, né, ser lembradas. Sim. Nós vamos juntamente, né? Não é a Valdineia, viu, gente? É órgãos que estão interligados em parceria para buscar e trazer o melhor em comemoração ao Dia da Mulher. Então, dia 8 de março, todas as mulheres estão convidadas para estarem presentes lá na Câmara Municipal às 19h30 para um evento da mulher. É o segundo Mulheres que Inspiram, né? Eu falo que mulheres inspiram outras mulheres. Então é parceria da Associação Comercial, do Sebrae, da Sala do Empreendedor, do Conselho Regional de Contabilidade, e que nós, né, a Thaline, Verinha, Maria Helena e eu estamos correndo atrás aí de dar o nosso melhor no desenvolvimento desse evento. E já é o segundo. Ano passado a gente conseguiu reunir mulheres, tá? Os maridos não ficam com ciúmes, é só um momento de descontração e realmente a gente se aprimorar, né, no mercado. Esse ano a gente vai trabalhar o tema da importância da sua colocação, né, tanto de vestimenta quanto postura no ambiente de trabalho. O ano passado nós falamos sobre a violência da mulher, tivemos, né, várias pessoas importantes lá, e esse ano nós queremos você, que é fundamental, que é importante para estar lá, para participar. Tá? É só para as mulheres, mas é um momento muito legal, né? Vai ser das 19h30 às 22h. Vai ter sorteio de prêmios. Então, até você que quer colaborar pode fazer a doação, pode ligar na Sala do Empreendedor, falar comigo, e também para estar lá participando. Tá? Vocês homens não vão ser dessa vez. Então, as mulheres aí do canal estejam convidadas, vocês mulheres aqui de São Miguel, estejam convidadas então para esse super evento. E continuando então, agradecendo aí o Ronides do Comercial Araguaia, parceiro também aqui do canal, o Hélio da Bruno Ótica e todos vocês que participam aí do podcast Pesca, Prosa e Café. Lembre-se que o desejo da conquista é a primeira condição para a vitória. Tchau, tchau. Até semana que vem.